Sim, meus queridos, hoje temos sim história nova no canal, história de terror do jeito que vocês aí gostam. Já que vocês gostam, gente, deixa um joinha aí, esse tal do joinha aí, que assim o YouTube entende que você gosta do conteúdo. Hoje a gente vai falar de um caso muito complexo, barbinha feita aqui só para fazer o vídeo para vocês, que há muito tempo que eu quero falar sobre esse assunto. Eu venho estudando há muito tempo que eu quero falar sobre esse ocorrido, que é o caso de Amityville. Um cara possuído, um cara que ficou possuído, que matou toda a família. São 6 pessoas, a família dele completa, que ele tira a vida, que são 2 irmãs, 2 irmãos, um pai e uma mãe. Ele tira a vida de todo mundo naquela residência. E quando ele é questionado diante da justiça, a polícia, ele fala que ele estava possuído naquele momento. Então a gente vai trazer esse caso para vocês aqui. Tire suas próprias conclusões, tá bom? Não tô aqui para debater qual é o certo, qual é o errado. Você aí do outro lado tira suas conclusões. Como o caso é de terror, a história de terror, aliás, eu gosto de falar aqui no canal, evidentemente que eu vou puxar mais a sardinha pro lado do sobrenatural, tá bom? E como eu também acho que eu não ia trazer uma teoria aqui que eu não achasse verdadeira. Então você do outro lado aqui tira suas conclusões, tá bom? Deixa o like, por favor, o joinha. Tô precisando muito porque vocês estão gostando das histórias. A audiência tá sendo legal, mas vocês não estão deixando o like. Então deixa o like, eu sei que é chato pra caramba. E essa é a única vez que eu peço aqui no vídeo. Que deixa o joinha aí pra gente, tá bom? E vamos lá, tocar no caso de Amityville. Olha, gente, enquanto eu vou falando pra vocês, vai passando fotos aí, fotos real. Foto da família real, do ambiente, da casa. Quem era o Ronald Defoe, o cara que fez tudo. Ele tinha 23 anos na época, gente. Era 1974, isso. Era 1974 quando ele fez, ele tinha 23 anos na época. E aconteceu essa barbárie na residência da família Defoe, tá? Como eu falei anteriormente, eram 7 pessoas da residência que moravam. Ele, Defoe, seu pai, sua mãe, 2 irmãs e 2 irmãos. Eu preferi aqui não trazer nomes das vítimas, porque meio que não vem ao caso. Só se precisar muito no decorrer do vídeo eu falo aqui pra vocês, tá? Mas eu tentei não trazer, que é pra vocês entenderem a história. Já é um pouco complexo demais, um pouco triste demais e macabro pra mim estar trazendo aqui o tempo todo o nome das pessoas que foram vitimadas nesse vídeo. E tem a foto com todos, tem a foto da família, e pelo menos vocês mentalmente vão processar o vídeo com o realismo das pessoas do dia, o que aconteceu. Eu diria que isso buga as mentes das pessoas envolvidas. Quando eu falo envolvidas, polícia, investigação, juízes, promotores, advogados. Isso buga a mente deles até hoje, tá? Porque, como eu falei, isso envolve espiritualidade, envolve a psicopatia, psicologia, o sociopatia, que o cara conseguia conviver sobre outras pessoas normalmente. Mas vou bater nessa tecla de novo. Eu quero deixar essa parte no final do vídeo, gente, que é para vocês ficarem logo imaginando como estão os dias de hoje, tá? Então você processa depois o vídeo completo, a história. Mas Ronald Defoe faleceu hoje. A data de hoje é 12/10/2025. E ele faleceu já, o Ronald Defoe, com 69 anos na data de 12 de março de 2021. Então a gente está contando um caso que já aconteceu, mas todas as pessoas da mesma família já perderam a vida, tá? Já morreram. Então você só se concentre na história e o que Ronald Defoe fez de tão absurdo para isso tudo acontecer, isso tudo chegar a isso, tá? Separe esses 2 fatores, porque é muito importante nessa história: espiritualidade e psicopatia. Uma mansão de Amityville tão linda, de 3 andares, que vai guardar muita escuridão por trás das suas paredes. Só lembrando, gente, que após esse vídeo aqui já vai ter, nessa semana ainda vai ter outro vídeo também relacionado a essa casa de Amityville, mas por tudo que ficou pós o que aconteceu com a família Defoe, porque essa casa foi vendida. Então eu quero trazer no próximo vídeo o BO que essa família que comprou essa casa vai passar. Mas vamos logo para a história de hoje, que hoje o interessante é essa. Mas já deixando uma chamada
pro próximo vídeo que vai vir depois desse, tá? Que não vai sair hoje, vai sair no meio de semana. Todo domingo, à tardinha, à noite, sai esse vídeo aqui. E toda quarta-feira à noite também sai outro vídeo de terror aqui no canal, tá? Aliás, um vídeo de casos reais, frequentemente de terror, mas podemos trazer outras coisas aqui também que seja relevante, viu? Só para deixar bem claro, e a chamada pro próximo vídeo. Mais uma coisa aqui, para vocês não... Como o Ronald Defoe tinha o mesmo nome do pai dele, eu vou trazer ele pelo apelido dele, que era Butch. Ele era chamado, conhecido pela família, pelos amigos, pela vizinhança como Butch. Era o filho mais velho da família Defoe, e como ele tem o mesmo nome do pai, só que no final ele tem Júnior, para você do outro lado não se confundir, eu vou trazer ele sendo chamado de Butch. Então Butch é o Ronald Defoe. Então quando eu for falar sobre o pai dele eu chamo de Ronald, e quando eu for falar do Ronald Defoe Jr., eu vou falar de Butch. Então é esse personagem que eu vou botar na tela, que é o personagem principal desse vídeo, que para você não se confundir com o pai dele, tá bom? De início, o único que nasceu no Brooklyn foi o Butch, porque ele era o mais velho. Claro, a família não tinha uma condição financeira tão boa. A questão que Ronald Defoe, o pai de Butch, começou a trabalhar na concessionária com o sogro dele. Ele era muito bom em vendas e conseguiu gerir bastante receita financeiramente naquele tempo, que você entenda. E ele conseguiu comprar essa casa dos sonhos que eu tô botando na tela aí pra vocês. Justamente lá em MTV. É uma residência muito bonita, muito cara, muito luxuosa pra família, pra eles se estabelecerem bem. Eu falei pra vocês que não ia falar o nome dos irmãos dele, mas eu vou falar, que é pra você entender também melhor o vídeo, tá bom? Como ele era o mais velho, aí vinha a irmã mais... antes que ele, a segunda mais velha, que era a Dawn. Viu seu terceiro irmão, que... Aliás, segundo irmão, que era o Mark. Vinha a Alison, que era uma mulher, por mais que tenha um nome de ambos os sexos, mas era Alison, era uma mulher, que era sua terceira irmã. E o seu último caçula da família, que era o John. Tá com ele, sim. Ronald, o nome completo dele, para você saber, do autor principal, era... Eu tinha notado aqui, mas eu acho que eu perdi. Ronald Joseph Defoe Jr., tá? Que tinha o mesmo nome do pai. Então Mark, Dawn, Alison e John eram seus 4 irmãos. Chegou uma parte aqui do vídeo que eu quero que vocês se concentrem em uma foto que eu vou colocar aí na tela, que o John, o caçula da família, mais à frente de outros vídeos que eu sei que eu vou postar aqui no canal, com certeza essa foto vai vir mais vezes. Mas se concentre nessa foto que eu vou colocar aqui na tela, que dá pra ver, nesse dia que foi tirada essa foto, o John já tinha perdido a vida, ele já tinha falecido, tá? Já tinha morrido. E dá pra ver ele nessa fotografia. Essa fotografia, gente, essa foto é considerada o artigo sobrenatural, um dos maiores artigos sobrenatural que já foi registrado. Então, dá medo, mas você vê que dá pra ver a silhueta, dá pra ver a imagem do garoto bem correta. E essa foto foi estudada por mais diversos tipos de verificação mundo afora, e dá pra ver que ela não tem edição, dá pra ver que ela é real. E essa foto aí é o John, o irmão mais novo do Butch da família, tá? E bem depois de tudo que já tinha... A família depois, gente, de início, pelos vizinhos, comentado pela vizinhança, era uma família feliz, era uma família que trabalhava, os meninos estudavam, a mãe cuidava da casa. Não causava estranheza em, digamos, atos errados da família ou algo do tipo. Somente Butch, que era o filho mais velho, que a vizinhança mesmo falam até hoje, que ele era um pouco mais puxado pelo pai, assim, ele não é que é puxado pelo pai, ele era mais... O pai dele era mais sarcástico com ele, pegava mais pesado com ele por ele ser o mais velho. E daí ele... Sim, ele sentia muito isso. Dava pra ver, a vizinhança falava que ele não tinha o mesmo tratamento como tinham os outros irmãos dele, da casa. Mas o problema ali, digamos, o problema da família não era com os irmãos. Butch se dava muito bem com sua irmã mais velha e também se dava muito bem com seu irmão caçula, o John. Ele gostava demais do menino. Ele era muito apegado, sabe? Com o passar do tempo, gente, o Ronald Defoe, o pai,
ele cada vez ele pegava muito no pé do Butch, que, como eu falei, era o mais velho. E isso foi piorando cada vez um pouco mais a relação entre os dois. E chegou ao ponto de o Butch puxar uma espingarda e até atirar no pai dele. A questão é que a espingarda não estava carregada. Então faz só aquele barulho do gatilho, entendeu? E chegou a esse ponto, sim. Então vamos lá, para você também entendendo a complexidade desse caso. O Butch, quando no que foi crescendo e foi assim, tendo um pai bem sarcástico, o que aconteceu? Ele foi para a escola, ele sofreu muito bullying porque ele estava ficando um pouco cheinho, digamos assim. E o seu pai também, quando chegava em casa, usava isso também contra ele. Então você já começa a ver o psicológico de uma criança ou adolescente sendo criado dessa forma, entendeu? Ele já vai ficando com aquilo na cabeça. E não vai se tornando um adulto mentalmente, não poderia nem dizer isso, né? Mentalmente bem, mas já vai criando algumas cascas de algum tipo de psicose um pouco mais adulterado, um pouco mais elevado. Se você prestar atenção às fotografias, principalmente essa que eu vou colocar do Butch na tela, ele tem um olhar bem seco, um olhar não de arrependimento, ele tem um olhar vazio. Ele como se fosse uma pessoa que não se arrependesse de nada assim do que faz. Ele é pouco, ele é seco, pelo menos eu acho isso, eu não sei você do outro lado. Chegou ao ponto dele não aguentar mais, era muito conturbada a vida dele na escola. Quando chegava em casa mesmo, que era a mesma coisa, e para não ser repetitivo aqui, tá? Aí no que foi passando os tempos, eu tô tentando resumir, mas que deixe bem claro para você entender aí do outro lado. Aí chegou o tempo que o pai dele começou a espancar muito ele, diante dos seus irmãos, diante da família. Aí aquilo perturbava ele, porque ele que passava pelo BO do dia a dia e no final de tudo ele era espancado pelo pai, o Ronald Defoe. Aí você me pergunta, mas David, onde vem o caso, onde é que começa a entrar o caso sobrenatural disso? Quando ele estava ficando adulto, eu não vou dizer se começou esse dia especificamente, que eu estudando aqui, lendo, já li um livro, já vi diversos filmes. Mas quando ele revidou a primeira vez o pai dele, quando ele já era um adolescente, que ele revidou a primeira vez as agressões, que o pai dele naquele dia viu um olhar, mas digamos, ele teve medo, né? Que ele teve medo do Butch pela primeira vez, que ele teve esse revide, ele teve medo. Ali também, Defoe não era de ter muitos amigos, não era de ter, ele era uma pessoa solitária mesmo. Não por completo, claro que ele se comunicava com alguém, porém, ele, como eu falei aqui no início, ele se dava mais bem com sua irmã encostada de você e com seu irmão caçula, o John. Daí, gente, algumas vezes ele falava que ouvia vozes para a irmã dele mais velha. Como eu falei que eu não queria estar falando o nome deles aqui o tempo todo, mas pela foto que você já viu, vocês vão saber quem eu estou falando. Ele se comunicava com seu irmão mais velho e falava que estava ouvindo vozes que falavam com ele o tempo todo, não coisas boas para ele fazer, para ele agir, tá? E também ele escutava barulho pela casa, não, os outros não escutavam. A casa, como eles falaram, eles tinham se mudado, uma casa muito boa, muito bonita, muito cara, tinha tudo, entregava tudo que eles precisavam, porém Butch, por passar de tudo que ele estava passando, mentalmente, não sei se ele estava bem, mas ele falava que ele estava escutando coisas sim naquela casa. Eu só esqueci de falar um ponto também, que eles, como eram uma família não rica, mas uma família bem estruturada financeiramente, o que é que acontece? O senhor Ronald Defoe, ele, para compensar o menino, para compensar o Butch, o que é que ele fazia? Ele dava presentes caros, principalmente quando ele já estava se tornando um rapaz para um homem. Eles, depois de discussões feitas, o que é que ele fazia? Dava presentes. Ele gostava de se mostrar na vizinhança, segundo relatórios. E ele deu, certa vez, depois de muitos dias que eles estavam brigados, ele deu uma lancha que ele deixava estacionado, acho que a palavra nem é essa, estacionado, mas deixava essa lancha parada num canal que tinha próximo à residência deles, em um lago. Eles gostavam de ostentar, principalmente quando o assunto era: vou te perdoar, porém vou te dar um presente caro e aí a gente fica quitado, entendeu? E isso é um pouco perigoso. Isso é um pouco perigoso porque o seu mental sempre pensa: ele tá fazendo tudo de ruim pra mim, mas o que é que ele vai me dar? O que é que ele vai fazer por mim? O que é que ele vai me entregar futuramente para compensar o que ele tá fazendo? Não sei se na cabeça do Butch funcionava assim, porque nesse ponto ele era mimado, mas
Não sei o quanto perturbou a cabeça dele com isso também. Aí se você me pergunta se ele não passou por um psiquiatra antes de tudo acontecer, sim, gente, passou. Ele passou por um psiquiatra, mas olha o que acontece. Esse caso é bem complexo. Então se você viu alguma coisa diferente, tudo que eu consegui pegar desse caso, que eu achei mais verídico possível, é isso que eu tô passando para vocês. Mas como tem muitos livros, muitos filmes, muito relatório na internet que você vai entrar sobre MTV, você pode ver alguma coisa diferente, tá bom, tá ok. Você pode achar o que você quiser achar. A questão é que esse é o ponto de vista que eu acho mais certo, acho mais concreto, o que me convenceu. Aí o que acontece? Ele foi para esse psiquiatra, mas o psiquiatra passou medicamentos para ele, marcou outras consultas com ele. A questão é que ele se negou a retornar naquele lugar. Ele disse que não era louco, ele disse que não era perturbado, ele disse que não precisava de tudo aquilo. O que foi que ele fez? Pegou a medicação todinha, colocou no vaso sanitário e deu descarga. Então ele jogou, naquele momento, a paz mental dele de rala abaixo, de esgoto abaixo. Iria resolver? Não sei, porque a gente vai já chegar no caso um pouco mais sobrenatural. Cada vez vai piorando mais para isso, vai pender para essa parte também, tá? Em momento a gente está mais falando da parte de briga de família, de discussões, de como era ser resolvido, qual era o dia a dia. E aí agora estamos chegando na parte um pouco mais não complexa, um pouco mais difícil que a família começou a passar. Como tudo estava piorando, como eu falei, as vozes, os barulhos que ele ouviam, sonhos, ele relatava também de sonhar, e os sonhos eram bem reais e diziam coisas que não era nada boa, né? A gente sabe. Aí qual foi o primeiro passo? Ele tinha uma coleção de armas. Isso não era bom, a gente já sabe que não é bom. Ele tinha uma coleção de armas de fogo. Foi descoberto que ele comprou armas até mesmo quando era de menor, lá na cidade dele. Ele era menor e já tinha possuído algumas armas, e quando ele cresceu, aí foi que acumulou bastante. A gente sabe que não é barato, porém eles tinham esse patamar financeiro, e principalmente Butch também tinha, que era o filho mais velho, e já tinha suas rendas próprias mesmo, e foi uma escolha que ele fez nesse período de ter. Se tem alguma coisa a ver com as vozes, se mandaram ele fazer isso, se foi nos sonhos que ele pediu para ele comprar essas armas, não sei, não fala isso em momento nenhum. Mas é porque eu tô começando a relacionar, porque ele disse que as coisas pioraram quando ele começou a ouvir constantemente mais ainda as vozes que falavam na cabeça dele e nos sonhos que ele tinha. Não é nem os barulhos que ele escutava durante a noite na casa, que ele, quando não conseguia dormir, ele escutava sim barulhos na casa e sabia que não era a família. Ele disse que vinha de dentro das paredes. Vamos separar por atos. O primeiro ato dele, já digamos que de possessão, não tem nada relatado como tudo começou, porque eu falei, ele é uma pessoa muito fechada, a família não enxergava as mesmas coisas que ele enxergava, então cada vez não tinha como a família perceber o que ele estava passando. Só que o primeiro ato que ele fez foi durante uma caçada com os amigos, e por mais que ele escondesse as armas da família dele no porão, em parte dos quartos deles, mas uma não dava para esconder porque era uma de calibre 12. E ele usava essa arma para caçada. A família sabia que ele tinha, mas ele usava para caçadas com os amigos. Aí durante essa caçada, ele e alguns amigos, 4 amigos, tem um nome, mas eu preferi não colocar no vídeo também, tá? Esses 4 amigos foram. No primeira hora que eles estavam de mata dentro, ele correu para frente de um dos amigos dele, engatilhou a arma e colocou a poucos centímetros da cara de um deles. E os outros que estavam de lado disseram que o semblante do rosto dele estava totalmente mudado. Disseram que os olhos dele estavam querendo revirar, a pupila ficar totalmente branco, mas ele não conseguia, meio que estava entrando numa transe, mas ele não desconcentrava em tirar a arma da cara do amigo dele, do rosto do amigo dele, e falando que iria atirar, com um tom de voz um pouco mais alto, com o rosto totalmente não desfigurado, mas ele dizia que tinha alguma coisa de errado, e principalmente a parte dos olhos que estavam um pouco em transe. E ali o amigo dele ficou muito assustado, esse que ele botou a arma, dali mesmo ele correu e foi embora, voltou. Os outros também ali ficaram com medo e
chamaram um outro, se contactaram um com o outro e pediram para vir-se embora. Um minuto ou 2 minutos depois, Butch também volta ao normal, volta ao seu instinto normal e entende o que os rapazes estavam falando. Ele nunca negou. Isso eu vou falar mais na frente também. Ele não negava as coisas que ele fazia errado, porém é como se fosse uma segunda personalidade dele, fosse um outro eu que estivesse fazendo aquilo, entendeu? Quando a parada ficava séria, meio que as pessoas ao redor sabiam que não era aquele Butch que você conhecia. Era outra pessoa, como se estivesse agindo por ele, dentro dele, entendeu? Nesse tempo o pessoal já sabia o que era exorcismo, já sabia o que era possessão, já era tudo bem nítido o mundo afora. E já tinha acontecido até nos outros vídeos que eu já postei aqui, já tinha acontecido. Esse vídeo é um pouco mais recente do que esse ocorrido de Amityville. Mas meio que ele descartava, ele só falava, não, ele é louco, ele estava louco, ele reagiu. Eles não entravam no momento na cabeça dele que ele poderia estar sendo possuído, entendeu? Mas ali, pronto, esse aqui foi o primeiro ato que Butch fez. Segundo ato, antes de acontecer o pior, né? Certa noite, Butch estava dormindo, isso é a versão dele, tá, gente? A versão dele no tribunal. Ele disse que estava dormindo, o que ele lembra que ele estava sonhando coisas ruins. Como é que eu vou poder te contar isso nessa plataforma aqui, gente? Ele disse que estava sonhando tirando a vida de pessoas e ao mesmo tempo ele disse que outro eu estava cavando algumas covas. Aí ele escutou um barulho durante o sonho, né? Ele escutou um barulho e acordou. Ele acordou, aí ele percebeu que era um sonho. Aí o barulho qual era? O pai dele e a mãe dele gostavam muito de beber bebida alcoólica em casa. Bebida alcoólica em casa, na cozinha. Não era de ir para bares, mas bebiam até com frequência em casa. Aí o que aconteceu? Eles estavam um pouco altinhos, né? Alterados. E o pai dele começou a discutir com a mãe dele. Em momento, beleza, briga de casal. Mas Butch já estava acordado nessa hora. Só que nesse dia o pai dele passou um pouco do limite e bateu na mãe dele. No que ele bateu na mãe dele, ele automaticamente saiu do quarto dele, foi para a cozinha, agrediu o pai dele também. E nessa hora meio que também relatos que aí ele não fala, que ele só se lembra a parte que ele chegou na cozinha. Ele não lembra o que ele fez na cozinha. Aí relatos da mãe dele, do pai dele, segundo falaram para a polícia depois, que ele também estava em transe, não conhecia quem era aquele rapaz que chegou ali naquele momento. Ele agrediu o pai dele. Ele disse que a próxima vez que isso acontecesse era o último dia que o pai dele respirava aqui na terra e que não queria ver aquilo acontecer novamente. Daí ele foi pro quarto dele, a mãe dele foi pro quarto, o pai dele ficou na cozinha ainda. E ele só acordou no outro dia e ele disse que não lembrava dessa parte. No outro dia, no café da manhã, que a mãe dele, todo mundo um pouco calado, um pouco tenso, as crianças ainda um pouco com medo, que todo mundo acordou, que a confusão foi grande. As crianças ouviram, mas não saíram dos quartos e ele não lembrou. O que a mãe dele fala é isso. Diz que nessa mesma noite, que já era 1 para 2 horas da manhã, os vizinhos acenderam as luzes, dava para bem o barulho, a confusão foi muito grande, mas a polícia não foi chamada, deu para resolver lá mesmo. A questão que aí a família não ouviu isso que eu vou falar agora, tá, gente? A questão que no que todo mundo apagou as luzes, que foram dormir, e a vizinhança disse, teve uma confusão ali e tal, tu sabe, aqueles fofoqueiros que todo canto tem, né? Disse que deu para ouvir gemidos. Diz que a luz do quarto 3 da casa, que dá pra saber a casa era grande, gente. Vocês viram pela foto que eu coloquei, vou colocar novamente. A casa tinha 6, 7 quartos, mas o do Butch era a parte de cima. E diz que a luz do quarto 3 em 7 segundos, não disseram que não chega a ser 10 segundos, mas ela acendia e ela apagava. E assim foi a noite inteira. Diz que dava pra ouvir gemidos vindo da casa. Aí o pessoal, não, é porque teve confusão ali, tem alguém chorando e tal. Sempre a pessoa procura um lado da ciência, não acho que não é isso, mas alguma coisa que tente te explicar que não é algo sobrenatural, entendeu? Aí dava pra ouvir gemidos, dava pra ouvir choros, gritos um pouco não tão alarmantes, mas dava pra ouvir alguns berros sim.
Mas é o que eu tô falando, o que eles pensavam? Deve ser as crianças que estão chorando, deve ser a mulher, deve ser o cara que se arrependeu, deve ser o Bud que tá conversando com alguém, e foram dormir. E tem essa parte da luz também, que acendia e apagava num interruptor ali antes de 10 segundos. Eu fechei em 7 segundos aqui, mas eles não falam exato, só falam que antes de 10 em 10 segundos a luz acendia e apagava. Falei, cada vez mais vai levando agora pro lado sobrenatural. O pai dele, gente, já tinha um pouco. Os vizinhos falando que tinham visto esses gemidos. Ele disse que não tinha saído nada daquela casa. Depois da confusão, todo mundo tinha ido dormir. Aí o pai dele vendo aquilo, o que foi que ele fez? O pai dele não é que ele desacreditava, mas é pra a gente resolver, caso seja alguma coisa espiritual. Eu vou chamar ali um padre em outra cidade. Ele vem, abençoa a casa. Ele já percebeu que assim, o pai dele começou a até, não que acreditar, mas dar cabimento que sim poderia ter tá acontecendo aquilo. É que era uma família que, por mais que ele discutisse uma vez ou outra com o Bud, não era frequentemente ao tanto do ponto que estava tendo, que quando tudo estava indo bem, do nada ou ele ou o Bud se estranhariam um com o outro ou com a família, e dali que sairia uma confusão. E antes não era assim, teria acontecido já daquele tempo pra cá. Aí o pai, o Ronald Bud, o Ronald DeFoe, foi até o padre, até outra cidade, e chamou um padre para rezar a casa, fazer uma oração com eles, para ver se as coisas se ajeitavam, pelo menos minimamente. O padre chegou, a família explicou tudo que estava acontecendo. O que foi que o padre fez? Gente, o que eu posso fazer aqui é abençoar a casa, vou fazer um exorcismo aqui na casa. Perguntou se tinha atos poltergeist. O que é ato poltergeist? Acho que eu já falei nos outros vídeos. Coisas se moverem sozinho, portas se fecharem sozinho, luz se acenderem sozinhos. E não, eles falaram que não. E Bud escondeu que eu via coisas das paredes, mas isso também não tem nada a ver com ato poltergeist. Vai mais pra parte de espíritos mesmo. Só que ele não falou nada do que ele ouvia, do que ele sonhava, do que ele estava passando. Aí o padre fez as orações na casa, fez o exorcismo na casa. A questão é que no que eles acharam que iria melhorar, não melhorou. Piorou a situação. E o Ronald DeFoe já sabia que tinha algo pesado, alguma energia muito negativa, maligna ali. O que ele faz? Enche a casa de crucifixo e enche a casa ao redor, gente. Isso eu vou falar em outro vídeo, que é outra família que vai morar nessa casa, mas não vai entrar nesse vídeo aqui, que ele encheu a casa aos redores de santos também, e dentro da casa de crucifixo, porque ele sabia que tinha alguma coisa séria acontecendo ali, tá? Como eu falei mais sobre isso, porque quando a outra família que comprou a casa vem morar na casa, ainda tá tudo lá. E mesmo que eles ficaram sem entender, porque tinha tantos santos ali arrodeando a casa toda. E isso eu vou deixar pra falar no outro vídeo. Aí nesse, vamos se concentrar nesse, tá? Porque a história vai começar a ficar mais pesada ainda agora. Butch, percebendo que todo mundo já tava com medo dele, a família toda, os pais, irmãos, os vizinhos, ele também disse: agora eu vou dar uma mudada, vou mudar um pouco também, vou trabalhar, não vou querer assim só pegar dinheiro da minha família, que eu sei que tem, mas eu vou trabalhar, vou conquistar meu próprio dinheiro para comprar minhas próprias coisas. Que ele já tinha visto os amigos dele no tempo de colégio, os colegas de escola dele, todos trabalhando, todos tendo uma vida independente, e ele meio que aligou isso automático nele: eu também quero. Aí ele se encarregou primeiro ao avô dele. Ele usava roupas boas, ele usava carro bom, ele tinha lancha, ele tinha tudo bom e do melhor, mas ele queria o dinheiro dele, né? Aí o que acontece? Beleza, eu vou fazer isso, mas eu também não quero cair tanto de padrão. Eu quero um emprego que dê pra me ganhar e me sustentar a vida que eu tenho. Quem é que ele se recorre? O vô dele. O vô dele, gente, ele era o neto preferido do vô dele, porque tudo que ele queria, o vô dele também estava lá em questão. Financeiramente era bem. E o que acontece? Quando ele pediu um emprego, de cara o vô dele disse que, claro, com certeza, eu quero você aqui nos negócios da família mesmo. Aí a questão é que, como eu disse, o vô dele passava a mão na cabeça dele, discutiu até com a família em algumas vezes para dar razão ao Bud. Aí, mas só que, beleza, ele começou a trabalhar, passou muito tempo mais mudado mesmo. Aí o que acontece? Ele pediu um aumento, a família: eu quero um aumento porque eu sou o melhor aqui da empresa e tal. E meio que eu não sei se de imediato ele teve esse aumento. A questão é, gente, que ele, dos sonhos dele que eu falei, dos sonhos macabros que ele tem, ele forjou um assalto à família.
Aí, como é que ele sabia que o vô dele ia mandar 20? Toda semana a empresa fazia um depósito. E nesse depósito, alguém tinha que ir da família, confiava, e ia pro banco, depositava esse dinheiro, que esse dinheiro todo era muito dinheiro naquele tempo. E ia ali depositar, né? Tinha que ser alguém de confiança. O que é que acontece? Nesse dia, o vô dele pediu para ele fazer: tudo bem, você quer um cargo maior na empresa, eu vou te dar, você vai agora ficar na finança, vou te dar esse dinheiro, vai pro banco, deposita e volta para a empresa, que eu não vou precisar de você aqui. Como eu falei um pouco antes, ele já tinha programado com o compasso, o amigo dele, tudo que ele tinha sonhado. Era o momento certo de agir, pegar esse dinheiro e fazer o que eles queriam fazer, né? Depois forjar um assalto, dizer que foram agredidos, que não se lembrava direito do que tinha acontecido. E o vô dele logo diante, cara, já acreditou nele. A questão é que o pai dele, o seu Ronald Defoe, não acreditou. Não é que não acreditou, ali ele ficou com uma pulga atrás da orelha. Pois é. Aí o que acontece? O pai dele, como estava desconfiado, chamaram a polícia lá na empresa, assim que ele estava lá ainda. E ele se contradisse algumas coisas já com o pai dele, por isso que o pai dele também desconfiou, né? No que a polícia chegou, começou a interrogar, e você sabe que a polícia, querendo ou não, os investigadores, eles têm um poder de inteligência sobre isso, que eles são acostumados a mexer com isso todos os dias. Daí eles perceberam que ele estava mentindo e que não demorou muito tempo que ele confessou, sabe? Ele confessou que tinha pegado o dinheiro da família, que ele, um amigo dele e tal, iria pegar esse dinheiro, ia pra balada, ia fazer tal coisa. Aí não veio o caso. A questão é que o pai dele: não, pronto, beleza, obrigado policiais, podem ir. A gente não vai querer fazer nada com ele, ele é nosso, ele tá num momento muito ruim. Essa hora foi o vô dele que falou, que é o que passa a mão na cabeça dele sempre. Aí ele disse: não, a gente tá num momento muito ruim, familiar, e ele fez isso por impulso, e vamos perdoar aqui. E a polícia aqui já deu até aqui, já que descobriu, obrigado pelo serviço prestado, e com ele aqui a gente se resolve. E assim foi feito. O policial foi-se embora. Eles discutiram um pouquinho sobre isso, conversaram com ele, e ele, em momento nenhum, se mostrou arrependido, porque, como eu falei, ele tinha sonhado aquilo, planejou aquilo, mas não executou da maneira certa, porque foi descoberto. Primeiramente que ele tinha muito defeito, o Butch tinha muito defeito, mas ele não era um assaltante, ele não era um ladrão, então ele não saberia como tratar aquilo como um bandidinho aí qualquer, ou até mesmo um bandido profissional. Ele deixou muitas pontas soltas, e aí a polícia, acho que a família mesmo achou, como o pai dele desconfiou desde o início. Aí não deu pro vô dele passar a mão na cabeça total, né? Beleza que ali a casa caiu. A chance que ele pediu, ele teve, e ele não agarrou. Gente, nesse momento, se você perceber, foi um erro muito crasso dessa história toda. Porque se a polícia deixa... a família deixa a polícia pegar ele pagar por esse crime que ele cometeu, ele tivesse sido investigado, que ele com certeza ele teria sido mais interrogado ainda na delegacia, teria ido atrás desse amigo dele que estava dando essa ajuda a ele. A polícia teria ido até a casa, até a residência, e teria achado aquele armaral todo que ele tinha, todas as armas que ele tinha, aquela coleção toda. E talvez isso não tivesse acontecido. Isso eu tô falando por intuição minha, tá? Mas assim, tem grande chance, né, de ele ter sido investigado um pouco melhor, da polícia ter ido até a residência dele, ter encontrado as armas dele e ele não ter feito isso. Porque, assim, se você planejou isso com alguém, você tem alguma coisa notada. Vamos ver, vamos até a casa dele, ou no computador, notebook, algum caderno, alguma agenda. Ele deixou notado algum plano para executar isso bem feito. E no que eles iriam procurar, eles iam cascabuiar tudo na casa do cara, eles iam encontrar essas armas. Iriam perguntar à família se essas armas são da família, e claro que a família dizia que não, porque de reconhecimento da família ele só conhecia que tinha a de calibre 12, que era que ele gostava de caçar com os amigos dele, como eu falei antes. Então, gente, o que eu vou falar aqui é pesado, se você tá na história, fique, mas se preparem pro mais pesado da história agora. Entra mais pro lado sobrenatural mesmo, porque isso aconteceu, gente. Quando eu falo 3 horas da manhã, você vai ver isso em quase todos os vídeos que você procurar na internet, livros, aqui mesmo, que eu falo muito, Exorcismo de Emily Rose bate muito nessa tecla. E agora o vídeo que eu tô falando, que também já tem isso, que teve outro também, né, da menina do Exorcista mesmo, não tem nada muito relacionado a 3 horas da manhã, mas 2 dos 4 vídeos que eu gravei de terror, 2 já são relacionados a esse horário. Era 3h15 da manhã.
daquela noite, 14 de novembro. O que acontece? Ele pega seu rifle calibre 35 e vai começar o seu ato final. Então, era 3h15 da manhã. Ele pega seu rifle calibre 35 e vai para o quarto dos pais. Ali ele dá 2 tiros no seu pai e efetua 2 tiros na sua mãe, tirando a vida deles dois imediatamente, né? De bruços. De antemão, vou logo falar que todos os corpos morreram da mesma forma, de bruços, sem nenhum tipo de reação, sem tentativa de defesa, e segundo a polícia, ninguém tocou nos corpos, nem mesmo Bush Defoe. Saindo do quarto da mãe e do pai dele, ele vai para o quarto da sua irmã encostada mais velha, e só com um tiro tira a vida dela. Vai pro do meio. O rapaz do meio também tira a vida dele. Vai pra menina, segunda mais nova, tira a vida dela. E vai pro John, mais novo. Eu nem não ter falado o nome, mas já falei. Aí tira a vida de Joe também, mais novo, que talvez teria sido quem ele teve mais dificuldade, porque ele era muito apegado a esse menino, que ele já era um adulto e tinha esse menino como irmão. Era o bem querer da casa, digamos assim, né? Mas sim, ele tirou a vida de Butch ali também, de John ali também. Mas David, o que é que tem de assustador aí? Não só por ter tirado a vida, que aí é um caso de assassinato normal. Normal não, né? Que você tirar a vida de 6 pessoas da mesma família é algo psicopata mesmo. O cara tinha mente louca, mas não, ou talvez, não tô aqui pra, como eu falei, em momento nenhum eu vou te induzir a pensar a mesma coisa que eu penso. Mas ali, já tem essa parada do... Tudo tá acontecendo sobrenatural que tá rondando essa família, né? Aí 3 horas da manhã pra 3h15, que é a hora que, querendo ou não, meio que fica tumultuado. 3 horas da manhã, tá, gente? Tudo fica tumultuado nesse período espiritual. E todo mundo tem morrido da mesma forma. Cadê? Ninguém ouviu, gente, os tiros. Como é que você... Aqui o rifle, principalmente o calibre 35 antigo, ele tem um barulho absurdo na hora do disparo dele. Só no quarto da mãe dele e do pai dele, ele deu 2 disparos. Aí um para cada irmão, então faz 6 disparos. E ninguém ouviu. Dentro do quarto, no que ele deu 2 tiros na mãe dele, o normal era o pai dele ter acordado, ter reagido, ou vice-versa. Se ele atira primeiro do pai dele, a mãe dele ter acordado, ter agido, teria se mexido em cima da cama. E não. Todos todos morreram da mesma forma que tinham dormindo. Ninguém ouviu. Na vizinhança ninguém ouviu. Aí Deus, ele botou silenciador? Não, isso aí tudo foi investigado, gente. Não botou silenciador no rifle. Foi base tradicional mesmo, barulho mesmo, mas ninguém conseguiu ouvir esse barulho. Ninguém ouviu gritos, ninguém reagiu, ninguém da vizinhança, da família, nada. E se você tá do outro lado, ou se você não acha isso macabro, pelo menos pra mim é muito. Ele, após ter feito esse BO todo aí, o que é que acontece? Ele pega o rifle, as roupas dele que estavam sujas de sangue, com o rifle, enrola o rifle e joga num bueiro que tinha perto da casa dele. Ele que falou isso? Não. As investigações da polícia que falaram, porque ele não lembra de nada. Ele não nega, momento nenhum ele nega, mas ele diz que não lembra de nada. Ele diz que sabe mais ou menos que foi assim, porque as vozes na cabeça dele diziam que exatamente o que ele era para fazer. As vozes na cabeça dele, gente, é o espírito, a possessão que tá dentro dele. Ele vê, ele tá em transe, mas ele vê agindo, ele vê a pessoa executando, ele vê tudo. Aí ele acha que ele tá sonhando, alguma voz, alguma coisa que tá mandando ele fazer, porém já tinha feito, né? O corpo dele em si fez, não o espírito dele, mas o corpo dele em si. Eu não tô defendendo ele, tá, gente? Que poderia ser algo psiquiátrico também. No momento eu tô dizendo que eu tô com a razão, mas é muita coisa, é muito complexo, é por isso que é complicado falar desse caso. Mas ali, depois disso, o que é que ele faz? Ele pega, joga o rifle que eu falei, aí ele entra, ele vai pra casa, isso 3h15 da manhã. Ele disse que demorou, a polícia acha que ele demorou no máximo ali 10 minutos pra fazer tudo que ele fez.
Ele volta para casa, toma um banho e vai dormir. Ao acordado pela manhã, ainda quase com escuro, ele sabendo que a família dele, ele falando já, sem ser possuído, ele diz que ele vai, troca de roupa, toma outro banho, troca de roupa, vai trabalhar, chega na empresa muito cedo, depois de tudo que foi feito. Alguns empresários, alguns funcionários também que tinham chegado cedo, até estranho ter chegado naquele horário, né? Aí, mas também não dizem nada. Foi passando, o horário do almoço foi chegando, ele teria que ir para casa de novo, né? Aí é que às vezes as informações não batem, né? Que diz que ele passou na casa de muitos amigos da família para ele ter meio que um álibi a falar para a polícia caso nesse horário tivesse acontecido. Ele não, passou lá na minha casa, ele passou por lá, ele não estava em casa, tal, estava na empresa. Aí o que acontece? Quando ele chega em casa, já ali por volta das 4 para 5 horas da tarde, a família estava lá morta, né? Claro, ele toma um banho e vai para um bar lá na região pertinho. Aí ele chega lá no bar, gente, meio que contando assim uma história bem assustadora mesmo. Eu cheguei em casa, alguém deve ter assaltado minha família, eu estava no trabalho e tiraram a vida de todo mundo, matavam todo mundo. Aí os amigos dele que estavam lá no bar, né, de antemão, disse, não, vamos ajudar o cara, velho, vamos lá ver esse B.O. aí. Dali, Butch pede mesmo a ajuda dos amigos, porque o que ele diz, não, gente, bora comigo, que eu talvez seja a próxima vítima. Eu sei quem foi que fez isso com a minha família, eu tenho uma ideia de quem fez. E dessa vez, se eu for lá sozinho, que eles vão tirar minha vida também. O que é que os caras fazem? Os amigos dele vão chamar a polícia, vão lá na casa com ele, a polícia chega, vê aquela cena toda. Gente, eu vi, viu? Eu não tenho como colocar as fotos aqui e nem os pedaços de vídeo, porque é muito pesado, né? E a plataforma acho que não vai gostar de eu colocar as fotos aqui. Mas vocês dão uma procuradinha depois, aí dá um Google aí que vocês acham, caso vocês queiram, eu aconselho não ver. Mas se vocês quiserem ver as fotos da família toda na casa, vocês encontram, tá? É fácil de encontrar na internet. Aí o que é que acontece? A polícia vai, até o momento ele seria uma próxima vítima para a polícia. Pega Butch, leva para a delegacia e lá ele fica ali, como é que se diz? Em proteção. Ninguém vai mexer com ele na delegacia, claro, né? Não imaginando que ele teria feito aquele ato todo. Na delegacia ele começou a se contradizer. O que ele dizia? Rapaz, minha família tem um problema com um cara que comprou um carro aí que não gostou do carro, quis devolver, meu pai não gostou. Ele ameaçou a nossa família, tal. Tem até o nome do cara, mas como não foi provado, não cabe colocar aqui, né? E ele começou a se contradizer em algumas questões lá, dentro da delegacia mesmo, nas investigações. A polícia o que é que faz? Vai na casa de novo, diversas vezes, mas desse dia não só foi fazer uma busca minuciosa. E Butch, assim, é que nem eu falo, gente, Butch tinha muitos defeitos, mas ele não era a partir dali, o que eu quero falar vocês vão entender. Ele não era assassino profissional, ele não era um ladrão profissional, ele agia por impulso ou por algo que tivesse isso estou falando psicologicamente. Caso for espiritualmente, aí não tem o que falar. Mas aí, como ele não era, ele deixava muitas pontas soltas. E qual foi essa próxima ponta solta que ele deixou nesse ato final? Como ele tinha muitas armas, que eu falei pra você aqui no começo, toda arma tinha sua caixinha. 38 tinha sua caixinha, pistola tal tinha sua caixinha, rifle tal tinha sua caixinha, a 12 tinha sua caixa, toda era guardadinha, minuciosamente bem guardada. O que aconteceu? Tinha uma caixa que não estava com sua arma dentro, que era a caixa do calibre 35, que ele tinha comprado até poucos dias. A polícia ligou, pronto, foram analisar a bala que tinha na família, claro, calibre 35, batia com a arma que estava faltando naquela caixa. Mas cadê a arma? Busca na casa novamente, aos redores, escavaram, acharam ela onde? No bueiro onde eu falei, com a roupa de quem? Dele, Butch. Aí, gente, não teve mais como ele não confessar, né? Não confessar o ocorrido. A questão que Butch, diante disso, ele nunca negou. Ele nunca negou que fez. A questão que ele fala que ele não lembra do que ele fez, se foi ele mesmo.
Mas ele diz que acha que foi ele, mas o espírito que estava fazendo aquilo não era o dele. Porque ele fala, ele não nega, mas ele fala que de modo nenhum ele tiraria a vida da irmã mais velha dele. Que o irmão mais novo dele disse que não tinha condições de ele fazer isso com o irmão mais novo dele. A mãe dele era muito apegada também. Aí o pai dele, o irmão mais do meio, e a irmã mais segunda mais nova, o irmão segundo mais novo, tá tudo bem. A questão é que tinha 3 pessoas ali que deixam em dúvida mesmo, porque ele era muito apegado, não tinha motivo. Aliás, tinha motivo dele defender, que era o irmão mais novo, a sua irmã mais velha e sua mãe. Os outros eu não tô nem dizendo que merecia ou se não merecia, claro que não, né? Ninguém merece. Só que vocês estão entendendo, ele meio que... Mas ele não negou, em momento nenhum, frio. Vocês viram pela foto, ele é uma pessoa totalmente oca. Ele não esboça sentimento nem de arrependimento, e também não esboça sentimento de felicidade, alívio, não. Ele é uma pessoa oca. Acho que a palavra certa é essa. Gente, mas teve outros desconversas, digamos assim. Ele desconversou algumas vezes, e uma delas foi a irmã Dal, a irmã mais velha. Falaria que não ia dizer mais o nome deles, mas eu vou falar. A irmã Dal, a mais velha dele. Ele colocou culpa nela. Ele falou que só tirou mesmo a vida dela. O porquê? Porque ela teria discutido com o pai dela, que tinha um namoradinho ali naquele tempo, que estava dormindo na casa dele, e dali a discussão ficou bem feia, e ela de antemão foi e tirou a vida de todos ali. E ele, revoltado, foi e tirou a vida dela. A questão é que na hora que ele falou isso aí, a polícia sabia que era mentira, que ele tava escondendo coisas. Não, isso ali era papo furado. Mas a questão não é essa. A questão é que na hora que ele falava isso, o semblante dele mudou. Ali diante dos policiais. Os policiais diziam que a boca dele ficou seca. Ele foi mais para trás na cadeira, a voz ficou mais grossa, e disse que essa parte dos olhos, isso, tá, gente, não é, como é que eu vou te falar isso? Não é que ele contou, que alguém, um repórter falou, que tá no livro, não, é registrado aí na polícia. Que ele mudou ali o jeito dele conversar com os policiais de uma hora para outra. Na hora que ele pôs a irmã Dal dele no meio, que contou essa versão. Segundo pastores e padres, falam que isso aí é uma forma de o demônio reagir. Ele mente, ele se esconde atrás de mentiras para ver se ludibria alguém. Às vezes aquilo ali talvez nem tivesse na cabeça do Butch, mas criou aquilo ali para ver se desviou o foco de alguma coisa, entendeu? E deu para ver que o semblante dele mudou naquele momento. Que, como eu falei, o cara não tem reação para nada, e nesse momento ele teve. Os policiais até se assustaram no momento que ele fez isso, que não, o cara tá passando mal aí, velho. Mas não, ele tava normal, porém o semblante mudou, não só de expressão facial, mudou mesmo de a boca no meio que enlarguecer, ficar para dentro, e os olhos, ao redor dos olhos, ficar um pouco mais escuro, e o tom de voz também ficar mais grosso. Mas ele continua a conversa, colocando culpa na irmã Dal, e os policiais ali amedrontados, já querendo sair da sala, ouvindo a versão dele. Mas aí depois isso aí também não foi concretizado. Os policiais falaram, isso aí entrou não na investigação, mas quando você deixa tudo notadinho, caso aconteça depois que acontece com algum caso, isso aí também ficou notado e relatado pelos policiais que estavam naquela sala, tá? Gente, tem alguma coisa também que não bateu até hoje. A polícia confessa que, como ele botou culpa na Dal, querendo ou não, beleza, o cara deve estar falando merda aí pra caramba, mas como ele falou, ali cabe uma nova pequena investigação, ou ver menos se tem alguma coisa, tem algum cabimento. Qual é o lado mais fácil de você saber disso depois que uma pessoa perdeu a vida? Pegaram a camisola da Dal, da irmã dele mais velha, e como ele falou que ela atirou em todo mundo, ele só atirou nela porque ela matou os irmãos deles. Não era pra acontecer, era pra ter tirado a vida só dos pais dela, só dos pais. O que é que aconteceu? A polícia vai, pega a camisola da Dal e faz a investigação no camisola, porque na roupa dele, de Butch, tinha muita pólvora, que ele efetuou disparos, né? Quando fizeram o exame na camisola da Dal, tinha também talvez mais
pólvora do que a própria roupa de Bud, na camisola de Dawn. Então, meio que distante ali, batia o que ele falava. Porque para ter aquela quantidade de pólvora ali, alguém teve que fazer muitos disparos. Ela levar disparo, ela teve que efetuar disparo. Querendo ou não, quando você efetua disparo, gente, suas mãos, por mais que você lave, a sua roupa, por mais que instantaneamente ali, se você não lavar, fizer só jogar ali para lavar depois, o vestígio de pólvora vai ficar nela. E bateu. Dawn bateu. Deu positivo para grande quantidade de pólvora ali. E como eu falei, isso não foi colocado adiante. Não foi ouvido a parte dele. Mas como os padres e os pastores, não falei, né? Que o tempo fazia. Isso aí é o coisa ruim agindo. Quer desviar o foco. Esse cheiro de pólvora, esse pensamento de uma hora para outra ele mudar de como é que se fala? Não de expressão facial, eu quero falar assim, de argumentos que ele tinha em defesa dele. Ele mudou e bugou a cabeça de todo mundo. Porque ele já era praticamente um réu confesso. E do nada ele fala uma versão que, beleza, eu não acredito, mas teve coisas que bateram com o que ele falou. Tá entendendo? Como é muito complexo. E, gente, não vou me estender muito, porque como esse caso eu falei é muito grande. E vai ter mais vídeo no canal, principalmente com outras famílias que vêm morar nessa casa. Mas o que acontece? Quero fazer aqui um rápido para terminar aqui o vídeo, para não ficar tão grande. Teve o julgamento. O advogado dele, o avô dele queria pagar um advogado para ele, disse que não queria. Ele disse que ele mesmo fala, sem expressão no rosto. Eu estou falando o tempo todo porque ele é assim. Ele tinha que pagar pelo que ele fez, mas não tinha sido ele. Ele disse que o espírito dele ia pagar por uma coisa que ele não fez. Mas o material dele, o físico dele, a pessoa, teria que pagar aquilo. Porque sim, teria sido ela, essa pessoa, mas não teria sido o espírito dele. O argumento que o advogado do avô dele queria colocar era por insanidade. Ele era uma pessoa mentalmente perturbada. Ele não era um psicopata, era uma pessoa mentalmente perturbada. Seria esses dois fatores que ele ia debater no julgamento, mas não, ele entrou com o terceiro. Aí esse terceiro praticamente decretou a prisão dele, porque prisão não, decretou ele como culpado total. E só que mexeu com os Estados Unidos, todo o mundo todo, né? E se você procurar a MTV, você vai encontrar diversas versões, diversas teorias. Só que a versão dele foi ele estar possuído. As coisas de errado que ele fez diante a família dele, diante a conhecidos, tudo que estava sendo ali julgado, ele não teria feito ele, mas sim alguma entidade que estava dentro dele que fez aquilo. E ele disse que o pai dele sabia disso. Não dá para negar que tem os dois lados da história, ou até o terceiro lado, né? Porque é o lado criminal, o lado espiritual e o lado humano. Que é que eu falo. Ele teve que pagar quando ele pagou. Gente, ele morreu agora, ele faleceu com 69 anos, no dia 12 de março de 2021. Ele nunca negou que teria feito, mas ele fala que não foi ele, não era ele. Porque às vezes quando você está chegando numa idade já avançada, que você se arrepende do que você faz, você passou esse tempo todo preso, você teve que... Você pagou, né? Pelo menos diante da justiça você pagou. Mas ele não cedeu, ele não cede essa versão dele. Ele até mudou de argumentos, como eu falei aqui durante o vídeo algumas vezes. Ele tentou ludibriar algumas vezes, como eu já falei. Mas nesse ponto ele não tira. Vozes, sonhos, possessão, assassinatos, né? Várias pessoas mortas. É que nem eu falo que por trás das paredes daquela casa, daquela escuridão, existe muita história obscura ali, esconde muita coisa. E é por isso que eu tô te chamando já pro próximo vídeo que eu vou fazer aqui no canal,
que vai sair quarta-feira à noite, tá? Que é sobre essa casa também, a outra família que vem morar nela. Que já que eu entrei na investigação dessa, eu já tô pegado. Já na outra. Digo a vocês que sobre caso sobrenatural, a outra é 1 milhão de vezes, mas é por isso que essa daqui, o começo de MTV é aqui, gente. São poucas pontas soltas sobre sobrenatural, algo sobrenatural. Mas quando eu falar da outra história, vocês vão ver que liga tudo nessa. Tudo tá relacionado. Sobre a foto real do John, sobre os barulhos, sobre os crucifixos, sobre as estátuas, sobre tudo que aconteceu com essa família Defoe, sobre o passado que tem aquela casa. Eu só tô dando um pequeno spoiler do que vai vir no outro vídeo, tá? Então, deixe sua mente aberta, tire sua conclusão, deixe sua mente aberta. Se foi psicológico, se foi espiritual, se foi uma pura mentira, mas deixe sua mente aberta, que no outro vídeo eu tenho certeza que você vai ter uma conclusão melhor sobre esse caso. Prazerzão estar aqui com vocês, um beijo no coração de cada um e fui!